O homem que foi demitido em 8 minutos. O conhecimento nunca faz barulho enquanto está presente, mas sua ausência pode ser ensurdecedora. Toda empresa acredita conhecer seu ativo mais importante. Algumas descobrem tarde demais que ele nunca apareceu no balanço patrimonial. Existem pessoas que ocupam um cargo. Outras ocupam uma sala. E existem aquelas que, sem perceber, sustentam uma empresa inteira. Não porque sejam insubstituíveis. Nenhum ser humano é. Mas porque passam anos construindo algo que não se compra, não se instala em um computador e jamais aparece em um organograma. Confiança. Esta é a história de Carlos Henrique Almeida. Durante 23 anos, ele chegou ao trabalho antes das 7 da manhã. Saiu depois que quase todos já haviam ido embora. Nunca pediu reconhecimento. Nunca disputou poder. Seu objetivo sempre foi outro: fazer a empresa crescer. E ela cresceu. Muito. O que Carlos nunca imaginou era que bastariam 8 minutos para encerrar uma história construída ao longo de mais de 2 décadas. O que ninguém imaginava era que aqueles mesmos 8 minutos mudariam o destino de 2 empresas para sempre. Às 6h18 da manhã, o despertador tocou. Carlos abriu os olhos antes do segundo toque. Desligou o aparelho quase por reflexo. Nem precisava mais dele. Depois de 23 anos acordando praticamente no mesmo horário, seu corpo já conhecia aquela rotina melhor do que qualquer relógio. Ao lado, Helena ainda dormia. Levantou-se devagar para não acordá-la. Ao passar pela cômoda do quarto, fez o que repetia todas as manhãs. Parou por um instante diante de uma fotografia antiga. Nela, os 2 filhos ainda eram crianças. Vestiam uniforme escolar e sorriam para a câmera com a despreocupação de quem acreditava que os pais podiam resolver qualquer problema do mundo. Carlos sorriu também. Aquela fotografia nunca esteve ali por acaso. Era um lembrete silencioso do motivo pelo qual trabalhou tanto durante toda a vida. Na cozinha, colocou água para ferver. Enquanto preparava o café, observou a rua pela janela. A cidade ainda despertava. Um vizinho passeava lentamente com o cachorro. Uma senhora regava as plantas da calçada. O jornaleiro atravessava a rua equilibrando uma pilha de jornais sobre a bicicleta. Eram daqueles raros momentos em que o mundo parecia desacelerar. Seu celular vibrou. Era Marcelo, supervisor da expedição. Bom dia, Carlos. O caminhão de Uberlândia apresentou problema durante a madrugada. Acionei o plano B. Já está resolvido. Carlos respondeu apenas: ótimo. Obrigado. Me atualize às 8. Guardou o telefone. Confiava em Marcelo. Porque, durante anos, ensinara uma regra simples à sua equipe: quem traz um problema também deve trazer pelo menos uma proposta de solução. Com o tempo, aquela frase deixou de ser uma orientação. Transformou-se na cultura do setor. Helena apareceu na cozinha ainda sonolenta. Já vai. Carlos sorriu. Segunda-feira. Ela riu. Você fala isso desde que nos casamos. E continua achando que segunda-feira chega cedo demais. Antes que ele saísse, Helena segurou delicadamente sua mão. Carlos, Oi? você já percebeu que essa empresa ocupa uma parte muito grande da sua vida? Ele pensou por alguns segundos. Percebi faz tempo. E nunca teve medo de um dia ela não precisar mais de você? Carlos sorriu com tranquilidade. Empresas sempre continuam. As pessoas passam. O importante é deixar alguma coisa boa antes de ir embora. Helena aproximou-se e beijou sua testa. Espero que um dia eles entendam isso. Carlos pegou a pasta de couro, entrou no carro e saiu, sem imaginar que aquela conversa voltaria à sua memória poucas horas depois. Às 7h08, atravessou os portões da Logi Brasil Operações Integradas. Fazia aquele mesmo caminho havia tantos anos que poderia percorrê-lo de olhos fechados. Joaquim, o vigilante, levantou-se imediatamente. Bom dia, seu Carlos. Bom dia, Joaquim. Como está sua neta? O homem abriu um sorriso largo. Recebeu alta ontem. Graças a Deus está bem.
Carlos apertou seu ombro. Que ótima notícia! Mande um abraço para ela. Enquanto caminhava pelos corredores, era cumprimentado a todo instante. Bom dia, Carlos. Depois preciso falar com você. Consegue dar uma olhada naquele contrato ainda hoje? O cliente de Goiânia confirmou a reunião. Respondia a todos, sempre olhando nos olhos, sempre chamando cada um pelo nome. Não fazia diferença se era diretor, estagiário ou auxiliar da limpeza. Para Carlos, respeito nunca dependeu do cargo. Quando chegou ao 8º andar, percebeu uma movimentação diferente. Algumas caixas, quadros novos sendo instalados, móveis chegando. Na recepção, Denise levantou rapidamente. Havia um nervosismo incomum em seu rosto. Carlos percebeu imediatamente. O novo diretor chegou? Ela confirmou com discreto movimento de cabeça. Está aqui desde muito cedo. Carlos sorriu. Então hoje será um dia importante para ele. Entrou em sua sala. Sobre a mesa havia um envelope branco. Sem logotipo. Sem assinatura. Dentro, apenas uma folha. O diretor-geral solicita sua presença às 8h30 em sua sala. Carlos olhou o relógio. Ainda tinha mais de 1 hora. Sentou-se normalmente. Ligou o computador. Resolveu 2 pendências do setor financeiro. Autorizou uma alteração de rota para uma entrega urgente. Ligou para um cliente antigo apenas para confirmar que uma carga crítica chegaria antes das 11. Nada parecia diferente. Às 8h27, levantou-se. Pegou seu bloco de anotações por hábito. Respirou fundo. Seguiu para o último andar. Parou diante da porta da diretoria. Bateu discretamente. Pode entrar. A sala era ampla. Minimalista. Nenhuma fotografia. Nenhum objeto pessoal. Nenhum sinal de quem ocupava aquele espaço. Atrás da mesa estava Eduardo Vilela. 42 anos. MBA em Chicago. Especialista em reestruturação empresarial. Reconhecido por transformar empresas deficitárias em operações altamente lucrativas. Era inteligente. Muito inteligente. Mas conhecia aquela empresa havia apenas 3 dias. Levantou-se. Cumprimentou Carlos. Bom dia. Bom dia. Por favor, sente-se. Carlos acomodou-se. Eduardo fechou a pasta que estava sobre a mesa. Olhou diretamente para ele. Senhor Carlos Henrique Almeida. Antes de qualquer coisa, gostaria de reconhecer sua longa trajetória nesta empresa. 23 anos não são 23 dias. Carlos agradeceu apenas com discreto movimento de cabeça. Eduardo continuou. Passei os últimos 45 dias estudando relatórios, indicadores, processos e resultados da Logi Brasil. Conversei com gestores. Analisei custos. Estudei a estrutura da operação. E cheguei a uma conclusão. Fez uma breve pausa. A empresa depende excessivamente do senhor. Carlos permaneceu em silêncio. Nenhuma organização saudável pode concentrar tanto conhecimento em uma única pessoa. Depois de alguns segundos, respondeu calmamente. Concordo. Eduardo sorriu. Esperava resistência. Encontrou concordância. Fico satisfeito em ouvir isso. Porque foi exatamente por essa razão que tomei uma decisão. Lá fora, a chuva começava a bater contra a enorme janela da diretoria. O ambiente pareceu ainda mais silencioso. Eduardo respirou fundo. Então disse as palavras que havia preparado para aquela reunião. A partir de hoje, entendemos que seu ciclo na Logi Brasil chegou ao fim. A empresa encerrará seu contrato de trabalho. O relógio marcava exatamente 8h34. Naquele instante, Carlos não fazia ideia de que estava perdendo o emprego. E Eduardo não fazia ideia de que estava perdendo muito mais do que um gerente. Durante alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Carlos não respondeu imediatamente. Olhou por um instante para a chuva que escorria pela grande janela atrás da mesa de Eduardo. Era curioso como a mente humana funcionava.
Quando recebia uma notícia capaz de mudar uma vida inteira, ela procurava abrigo nos detalhes mais simples. O barulho da chuva. O reflexo da luz no vidro. O ponteiro do relógio marcando 8h34. Respirou fundo. Voltou a olhar para Eduardo. Sua voz saiu calma. Serena. Posso fazer apenas uma pergunta? Eduardo fez um gesto afirmativo. Claro. Minha saída está relacionada ao meu desempenho? Não. A resposta foi imediata. Em algum momento falhei com a empresa? Também não. Carlos permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então trata-se de uma decisão estratégica. Exatamente. Carlos fez um discreto movimento com a cabeça. Não havia revolta, nem indignação. Apenas compreensão. Segurou o bloco de anotações que trouxera por hábito. Percebeu que não havia nada a registrar. Apenas o colocou debaixo do braço, levantou-se lentamente e estendeu a mão para Eduardo. O diretor levantou-se também. Apertou sua mão. Esperava ouvir algum argumento. Talvez um pedido para permanecer. Talvez uma tentativa de convencê-lo a rever a decisão. Nada aconteceu. Carlos apenas disse: "Desejo sinceramente que o senhor tenha sucesso." Eduardo agradeceu. Quando Carlos já caminhava em direção à porta, ouviu a voz do diretor. O senhor não pretende dizer mais nada. Carlos voltou-se apenas o suficiente para responder: "Apenas uma coisa." Eduardo aguardou. Converse bastante com as pessoas antes de mudar a empresa. Existem conhecimentos que nunca aparecem nos relatórios. Sorriu discretamente. Boa sorte. O senhor vai precisar. Saiu. A porta fechou-se suavemente. Eduardo permaneceu alguns segundos olhando para ela. Depois voltou a sentar. Abriu novamente a planilha que analisava. Na sua cabeça, havia tomado uma decisão técnica. Necessária. Racional. Ainda não sabia que algumas decisões podem ser tecnicamente corretas e estrategicamente desastrosas. Quando Carlos retornou ao 8º andar, Marcelo percebeu imediatamente que havia algo diferente. Trabalhavam juntos havia 16 anos. Não precisavam de muitas palavras. Conheciam os silêncios um do outro. Marcelo aproximou-se. Aconteceu alguma coisa? Carlos sorriu levemente. Aconteceu. O quê? Hoje encerro meu ciclo aqui. Marcelo franziu a testa. Como assim? Fui desligado. Durante alguns segundos, Marcelo apenas o observou. Depois soltou uma pequena risada. Boa. Agora fala sério. Carlos permaneceu em silêncio. A expressão de Marcelo mudou completamente. Você está falando sério? Carlos confirmou apenas com um leve movimento de cabeça. Marcelo passou a mão pelos cabelos. Olhou ao redor como se procurasse alguém para desmentir aquilo. Não faz sentido. Carlos abriu a gaveta da mesa. Começou a guardar seus poucos objetos pessoais. Uma fotografia da família. Uma caneta antiga, presente do pai quando concluiu a faculdade. Um porta-retratos com a equipe reunida num fim de ano. 2 livros. Uma agenda de couro. Nada mais. 23 anos de trabalho cabiam dentro de uma simples caixa de papelão. Aquilo sempre lhe pareceu curioso. A vida inteira dedicada a uma empresa. No final, levava consigo menos coisas do que imaginava, mas carregava muito mais do que podia ser colocado dentro de uma caixa. A notícia espalhou-se pela empresa em poucos minutos. Primeiro chegou Patrícia, do financeiro. Depois Jorge, da manutenção. Aline, do atendimento. Rogério, da frota. Silvana, da limpeza. Motoristas começaram a subir do pátio apenas para confirmar se era verdade. A pergunta era sempre a mesma. Por quê? Carlos respondia exatamente igual para todos. Foi uma decisão da empresa. Não criticava Eduardo. Não reclamava da diretoria. Não tentava convencer ninguém de que havia sido injustiçado.
Isso aumentava ainda mais o respeito que todos tinham por ele. Porque elegância também é uma forma de liderança. Pouco antes das 11 horas, a analista de recursos humanos entrou na sala. Era jovem, visivelmente constrangida. Segurava uma pasta azul contra o peito. Senhor Carlos, precisamos concluir alguns procedimentos. Ele sorriu. Claro. Sentaram-se. Ela entregou os documentos. Enquanto Carlos assinava cada página, a moça respirou fundo. Eu sei que não deveria dizer isso, mas sinto muito. Carlos fechou a pasta. Olhou para ela com serenidade. Não sinta. Você está apenas cumprindo sua função. Ela baixou os olhos. Naquele instante compreendeu por que tanta gente admirava aquele homem. Quando Carlos deixou a sala carregando sua caixa de papelão, aconteceu algo que jamais esteve previsto em qualquer manual de desligamento. Ninguém organizou. Ninguém pediu. Simplesmente aconteceu. As pessoas começaram a levantar. Primeiro uma. Depois outra. Depois outra. Em poucos segundos, praticamente todo o andar estava de pé. Silvana aproximou-se primeiro. Abraçou Carlos. Obrigada por nunca esquecer o nome de ninguém. Depois veio Jorge. Obrigado por confiar em mim quando eu ainda era estagiário. Patrícia segurava as lágrimas. Você me ensinou que números representam pessoas, não apenas dinheiro. Marcelo foi o último. Abraçou Carlos demoradamente, sem conseguir dizer uma única palavra. Carlos bateu levemente em suas costas. Você sabe mais do que imagina. Confie em você. Marcelo respirou fundo. Não estou perdendo apenas um gerente. Estou perdendo o melhor líder com quem já trabalhei. Carlos sorriu. Líderes de verdade deixam outros líderes. Agora é a sua vez. Do outro lado do corredor, através da parede de vidro da diretoria, Eduardo observava toda aquela cena. Franziu a testa. Aquilo não parecia a despedida de um gerente. Parecia a despedida de alguém que havia construído algo muito maior. Respeito. E respeito. Nenhuma das planilhas que estudara era capaz de medir. Às 11 horas e 48 minutos, Carlos atravessou pela última vez a portaria da Logi Brasil. Joaquim levantou-se imediatamente. Tirou o boné. Estendeu a mão. Depois desistiu. Abraçou Carlos. O senhor vai fazer muita falta. Carlos sorriu. Empresas continuam. As pessoas seguem seus caminhos. Joaquim respondeu sem pensar. Algumas continuam diferentes. Carlos entrou no carro. Ligou o motor. Mas permaneceu alguns segundos parado. Olhou pela última vez para o prédio. Enquanto observava a fachada da empresa, percebeu que 23 anos de trabalho não cabiam naquela pequena caixa de papelão. Mas tudo o que realmente importava cabia dentro dele. Experiência. Conhecimento. Relacionamentos. Reputação. Aquilo ninguém poderia deixar sobre uma mesa. Respirou fundo. Sorriu discretamente. Obrigado. Disse quase em voz baixa. Engatou a marcha. Foi embora. Sem imaginar que, naquele mesmo instante, o telefone da diretoria começava a tocar. E seria apenas o primeiro de muitos. Naquela tarde, às 4 horas e 57 minutos, a secretária entrou rapidamente na sala de Eduardo. Doutor Eduardo. O presidente da Granvale Alimentos está na linha. Eduardo sorriu. A Granvale era um dos maiores clientes da empresa. Atendeu imediatamente. Boa tarde, senhor Alcides. A voz do outro lado era cordial, mas incomumente séria. Boa tarde. Gostaria apenas de confirmar uma informação. Claro. Carlos Henrique realmente não faz mais parte da empresa? Eduardo respondeu com naturalidade. Sim. Foi uma decisão estratégica. Houve um breve silêncio. Depois Alcides completou. Entendo. Então amanhã estarei aí às 9 horas. Precisamos conversar sobre o futuro da nossa parceria. A ligação foi encerrada.
Eduardo permaneceu alguns segundos olhando para o telefone. Ainda acreditava que aquilo fazia parte da insegurança natural provocada por uma mudança de gestão. Não imaginava que aquela conversa de menos de um minuto havia marcado o início do período mais difícil da história da Logi Brasil. E, pela primeira vez desde que assumira a diretoria, uma pergunta atravessou sua mente. Será que eu deixei de enxergar alguma coisa? Na manhã seguinte, Eduardo chegou à empresa antes das 7 horas. Dormira pouco. Não por causa da demissão. Na sua cabeça, aquela decisão continuava tecnicamente correta. O que lhe roubara o sono havia sido ligação de Alcides Monteiro. Durante toda a carreira, aprendera que presidentes de grandes empresas não telefonavam para discutir funcionários. Ligavam para discutir resultados. Então, por que o principal cliente da Logi Brasil queria conversar justamente sobre um gerente? Às 8 horas e 55 minutos, Alcides entrou na sala de reuniões. Era um homem de pouco mais de 60 anos. Discreto. Elegante. Daqueles empresários que não precisavam elevar a voz para serem ouvidos. Cumprimentou Eduardo cordialmente. Recusou o café. Sentou-se. Permaneceu alguns segundos observando a paisagem pela janela antes de iniciar a conversa. Por fim, voltou-se para Eduardo. Doutor Eduardo, antes de falarmos sobre contratos, permita-me fazer uma pergunta. Claro. Há quanto tempo o senhor trabalha na Logi Brasil? Eduardo respondeu prontamente. Este é meu 5º dia. Alcides fez um leve movimento afirmativo. E Carlos Henrique? 23 anos. Novo silêncio. Depois veio outra pergunta. O senhor sabe por que escolhemos a Logi Brasil como parceira há quase 20 anos? Eduardo respondeu com segurança. Pela eficiência operacional da empresa. Alcides sorriu discretamente. Não era um sorriso de ironia. Era o sorriso de quem acabara de perceber que o outro ainda não compreendera a verdadeira resposta. Não. Escolhemos a Logi Brasil por causa de um telefonema. Eduardo franziu a testa. Alcides continuou. Há 19 anos, um caminhão nosso tombou próximo de Rondonópolis. Perdemos praticamente toda a carga. Era uma sexta-feira, quase meia-noite. Liguei desesperado para a empresa. Quem atendeu foi Carlos. Ele poderia simplesmente dizer que resolveria na segunda-feira. Mas não fez isso. Saiu da casa dele. Encontrou caminhões. Encontrou motoristas. Organizou uma nova operação durante a madrugada. Na manhã seguinte, nossa produção não parou. Naquele dia decidimos que nunca mais trocaríamos de transportadora. Eduardo permaneceu completamente calado. Alcides prosseguiu. Durante 19 anos permanecemos aqui. Nunca porque vocês eram os mais baratos. Nunca porque tinham os melhores sistemas. Permanecemos porque sabíamos exatamente quem atenderia o telefone quando algo desse errado. Fez uma pequena pausa. Depois concluiu. Ontem descobri que essa pessoa não está mais aqui. Então preciso reavaliar nossos riscos. A reunião terminou 20 minutos depois. Sem discussões. Sem ameaças. Sem acusações. Mas Eduardo deixou aquela sala compreendendo algo que nenhuma universidade lhe ensinara. Clientes assinam contratos com empresas, mas permanecem por causa das pessoas. Os dias seguintes foram silenciosamente difíceis. Não houve nenhuma crise, nenhum escândalo, nenhuma manchete. Os problemas começaram pequenos, quase imperceptíveis. Um cliente adiou a renovação do contrato. Outro decidiu abrir uma cotação com concorrentes. 2 pediram reuniões para compreender as mudanças ocorridas na empresa. As palavras eram educadas, mas transmitiam a mesma mensagem. Queremos ter certeza de que continuaremos recebendo o mesmo atendimento. Enquanto isso, Marcelo começava a perceber uma dificuldade que nunca imaginara enfrentar. Carlos conhecia detalhes que jamais haviam sido registrados. Sabia quais clientes aceitavam pequenas mudanças de rota. Quais preferiam atrasar uma entrega para evitar avarias? Quais motoristas tinham maior facilidade em determinadas regiões? Quais fornecedores resolviam problemas sem burocracia? Não eram informações.
Eram anos de convivência. Na teoria, qualquer gerente poderia aprender tudo aquilo. Na prática, levaria muito tempo. Enquanto a Logi Brasil tentava reorganizar sua rotina, Carlos experimentava algo que não conhecia havia décadas. Tempo. Nos primeiros dias, acordava cedo por hábito. Preparava o café. Lia jornal. Fazia caminhadas. Almoçava em casa. Conversava longamente com Helena. Era estranho. Pela primeira vez em muitos anos, seu telefone não tocava a cada 15 minutos. Helena observava discretamente aquele novo ritmo. Numa tarde perguntou: Está sentindo falta? Carlos sorriu. Das pessoas. Nunca do cargo. Ela conhecia aquele homem havia mais de 30 anos. Sabia que ele jamais fora apaixonado pelo título de gerente. O que realmente o movia era resolver problemas. Era ajudar pessoas. Era construir soluções. E era justamente disso que sentia falta. 2 semanas depois, o telefone voltou a tocar. Na tela apareceu um nome conhecido: Renato Amaral. Os dois haviam se conhecido quase 20 anos antes durante um congresso do setor. Desde então, cultivaram uma amizade baseada em respeito profissional. Renato dirigia uma empresa pequena, mas extremamente respeitada no mercado. Carlos, posso lhe fazer um convite? Claro. Almoça comigo amanhã? Algum motivo especial? Renato riu. Sim. Esperei quase 15 anos para poder ter essa conversa. Encontraram-se no dia seguinte em um restaurante simples. Depois de falarem sobre família, saúde e antigos colegas de mercado, Renato colocou sobre a mesa uma única folha de papel. Carlos olhou curioso. Na folha havia apenas uma frase: Pessoas constroem empresas. Carlos sorriu. Gostei. Renato respondeu imediatamente: Aprendi isso observando você. Os dois permaneceram alguns segundos em silêncio. Depois Renato respirou fundo. Carlos, minha empresa cresceu muito. Mas chegou ao limite. Se continuar sozinho, vou permanecer pequeno. Se aceitar caminhar comigo, podemos construir algo muito maior. Carlos ouviu atentamente. Renato prosseguiu: Não estou lhe oferecendo emprego. Estou lhe oferecendo sociedade. Quero alguém que conheça clientes. Que conheça pessoas. Que conheça o mercado. Mas, acima de tudo, alguém que saiba formar novos líderes. Não quero construir uma empresa dependente de um homem. Quero construir uma empresa capaz de continuar crescendo mesmo quando nenhum de nós estiver aqui. Carlos permaneceu alguns instantes olhando para aquela folha. A frase parecia simples, mas carregava tudo aquilo em que acreditara durante a vida inteira. Renato sorriu. Não tenha pressa. Pense. Carlos levantou os olhos. Na verdade, minha resposta já está pronta. Renato sorriu. Então diga. Carlos estendeu a mão. Vamos construir essa empresa. Os dois apertaram as mãos. Naquele instante não estavam assinando um contrato. Estavam iniciando um novo capítulo de suas vidas. Na mesma semana, Eduardo participava de mais uma reunião do conselho. Os números ainda não eram preocupantes. Mas a tendência era: clientes inseguros. Equipes desmotivadas. Maior tempo para solucionar problemas. Nada isoladamente assustava. Mas, juntos, mostravam que algo precisava mudar. Quando a apresentação terminou, Álvaro, presidente do conselho, fez apenas uma pergunta. Eduardo, quanto do conhecimento da empresa estava concentrado em Carlos? Eduardo respondeu honestamente: Muito mais do que eu imaginava. Álvaro permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu calmamente: Então o problema nunca foi Carlos. Foi termos permitido que uma empresa inteira dependesse de um único profissional durante 23 anos. A frase ficou ecoando na sala. Pela primeira vez desde que assumira a diretoria, Eduardo percebeu que talvez estivesse tentando resolver o problema errado. Não precisava apenas substituir um gerente. Precisava reconstruir uma cultura. 3 meses se passaram.
Carlos e Renato iniciaram a sociedade discretamente, sem campanhas, sem publicidade, sem promessas grandiosas. Apenas trabalho. Carlos começou organizando processos, criando programas de treinamento, documentando procedimentos, preparando sucessores. Todas as semanas reunia a equipe. Repetia sempre a mesma frase: nenhuma empresa deve depender de uma única pessoa, nem de mim. Todos sorriam. Mas, aos poucos, compreenderam que aquela não era apenas uma frase. Era a filosofia sobre a qual a empresa seria construída. E talvez esse fosse o maior legado que Carlos deixaria para as próximas gerações. Antes de continuarmos, quero fazer um convite a você. Se esta história está prendendo sua atenção e, de alguma forma, fazendo você refletir, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos episódios de Destinos Cruzados, histórias que mostram como uma única decisão pode mudar completamente não apenas uma, mas vidas. Também peço que compartilhe este vídeo com alguém que possa se identificar com esta história. E deixe seu comentário. Quero saber a sua opinião. Na sua visão, a Logi Brasil errou ao demitir Carlos, ou nenhuma empresa deve depender tanto de um único profissional? Agora, vamos descobrir como essa história termina. O tempo possui uma característica curiosa. Ele raramente muda uma história de uma só vez. Vai transformando pequenos acontecimentos em grandes consequências. Dias tornam-se meses. Meses transformam-se em anos. E, quando percebemos, já não somos as mesmas pessoas. 2 anos se passaram. A Logi Brasil continuava sendo uma empresa respeitada, mas já não era a referência absoluta que durante tantos anos dominara o mercado. A perda de grandes clientes aconteceu lentamente. Primeiro um, depois outro. Mais tarde, contratos menores. Nada dramático. Nenhuma ruptura espetacular. Apenas decisões tomadas por clientes que buscavam a mesma segurança que um dia encontraram na empresa. Ao final do 2º ano, os números mostravam uma realidade impossível de ignorar. A unidade operacional que Carlos ajudara a construir perdera aproximadamente 68% do faturamento. Não porque a empresa tivesse deixado de ser competente, mas porque deixara de oferecer aquilo que durante anos a diferenciou: previsibilidade, confiança, relacionamento. As consequências vieram naturalmente. Projetos foram cancelados, filiais incorporadas, investimentos adiados, equipes reduzidas. Muitos profissionais que haviam trabalhado anos ao lado de Carlos também precisaram seguir novos caminhos. Cada desligamento pesava sobre Eduardo. Agora compreendia algo que jamais aprendera em qualquer curso de administração. Por trás de cada número existia uma pessoa. E por trás de cada decisão existiam consequências que nenhuma planilha conseguia prever. O conselho decidiu mantê-lo na direção. Não porque acertara, mas porque reconheceu sua capacidade de aprender. Eduardo nunca procurou culpados. Jamais responsabilizou Carlos. Nem a equipe. Assumiu integralmente o erro. A partir daquele momento, iniciou uma profunda transformação cultural. Criou programas obrigatórios de sucessão. Todo gerente passou a formar pelo menos 2 sucessores. Conhecimentos estratégicos deixaram de existir apenas na memória das pessoas. Passaram a fazer parte da empresa. Os líderes deixaram de ser avaliados apenas pelos resultados. Também passaram a ser avaliados pela capacidade de desenvolver outros líderes. Sempre que recebia um novo gestor, Eduardo repetia a mesma frase: nunca confundam informação com conhecimento. Informação pode ser armazenada. Conhecimento precisa ser compartilhado. E confiança. Confiança precisa ser conquistada todos os dias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, outra história também era escrita. Nos primeiros meses da sociedade, Renato e Carlos trabalharam quase em silêncio. Não fizeram campanhas publicitárias. Não prometeram revolucionar o mercado. Não anunciaram crescimento. Apenas trabalharam.
Carlos fazia exatamente aquilo que sempre fizera. Visitava clientes. Escutava mais do que falava. Anotava cada necessidade. Cumpria rigorosamente aquilo que prometia. Renato cuidava da expansão. Carlos cuidava das pessoas. Era uma combinação perfeita. Pouco a pouco, o mercado começou a perceber algo diferente. Quando um cliente ligava, sempre encontrava alguém preparado para ajudá-lo. Quando surgia um problema, havia mais de uma pessoa capaz de resolvê-lo. Nenhuma operação dependia exclusivamente de um profissional. Tudo era compartilhado, treinado, documentado. Carlos dizia frequentemente à equipe: conhecimento guardado é conhecimento perdido. Conhecimento compartilhado constrói empresas. A filosofia começou a produzir resultados. No final do primeiro ano, precisaram mudar para uma sede maior. No segundo, abriram uma nova filial. No terceiro, já eram reconhecidos como a empresa que mais crescia no setor logístico do Centro-Oeste. Curiosamente, Carlos jamais telefonou para um único cliente da antiga empresa oferecendo seus serviços. Nunca. Os clientes começaram a chegar naturalmente. Alguns por indicação. Outros porque ouviram falar da nova empresa. Muitos simplesmente perguntavam: é verdade que o senhor está trabalhando aí agora? Carlos respondia apenas: sim. O restante da conversa acontecia naturalmente. Não havia promessas, nem críticas à concorrência, nem disputas. Apenas confiança. E confiança leva anos para ser construída, mas apenas alguns segundos para indicar um caminho. Numa manhã de outubro, Renato entrou na sala de Carlos segurando um relatório. Colocou-o sobre a mesa. Sorriu. Acho que você vai gostar de ver isso. Carlos colocou os óculos. Começou a ler. Depois sorriu discretamente. Naquele trimestre, pela primeira vez, a empresa ultrapassava em faturamento a unidade da Logi Brasil que durante décadas liderara o mercado. Renato comemorava como um menino. Conseguimos. Carlos fechou o relatório. Olhou pela janela. Permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: não. Ainda estamos começando. Renato riu. Você percebeu que há 3 anos era gerente? Hoje é sócio da maior empresa do segmento. Carlos sorriu. Continuo fazendo exatamente o mesmo trabalho. Renato franziu a testa. Como assim? Continuo cuidando de pessoas. A diferença é que agora também ajudo a construir o futuro da empresa. Poucos meses depois, os dois receberam um convite para participar do maior Congresso Nacional de Logística. Mais de 1.000 empresários reunidos. Especialistas. Executivos. Consultores. Renato insistiu para que Carlos fosse o palestrante de abertura. Ele resistiu. Nunca gostou dos holofotes. Acabou aceitando. Quando seu nome foi anunciado, o auditório inteiro levantou-se para aplaudir. Carlos caminhou lentamente até o palco. Não falou sobre faturamento. Não apresentou gráficos. Nem exibiu fotografias da empresa. Começou contando a história de um jovem conferente que, anos antes, cometera um erro grave durante uma operação. Todos imaginavam que ele falaria sobre punição. Em vez disso, explicou como aquele erro se transformara em treinamento para toda a equipe. Ao final da palestra, concluiu: empresas excelentes não são construídas por pessoas que nunca erram. São construídas por pessoas que aprendem juntas. Os aplausos demoraram longos segundos para terminar. Quando deixou o palco, encontrou um homem parado próximo à saída do auditório. Era Eduardo. Os dois permaneceram alguns instantes em silêncio. Depois Eduardo estendeu a mão. Carlos apertou-a imediatamente. Parabéns. Carlos sorriu. Obrigado. Eduardo respirou fundo. Confesso que imaginei este encontro muitas vezes. Carlos respondeu com bom humor. Espero que todas tenham sido melhores do que a realidade. Os dois riram. A tensão desapareceu. Depois de alguns segundos, Eduardo falou novamente. Preciso lhe agradecer.
Carlos demonstrou surpresa. Agradecer? Sim. Naquele dia achei que estava demitindo apenas um gerente. Hoje sei que estava me despedindo do profissional que melhor conhecia a alma daquela empresa. Fez uma pequena pausa. Passei anos estudando processos. Você passou 23 anos estudando pessoas. Demorei para entender a diferença. Carlos permaneceu em silêncio. Eduardo continuou. Levamos quase 3 anos para reconstruir uma cultura que eu mesmo ajudei a destruir em 8 minutos. Carlos colocou a mão em seu ombro. Mas reconstruíram. Isso é o que realmente importa. Eduardo sorriu. Nunca voltaremos a ser líderes de mercado. Vocês conquistaram esse espaço com mérito. Mas hoje somos uma empresa muito melhor do que éramos. Graças ao erro que cometi. Carlos respondeu serenamente. Então o aprendizado valeu a pena. Antes de se despedirem, Eduardo fez uma última pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Naquele dia, quando saiu da minha sala, você disse que eu precisaria de sorte. Já sabia que tudo aquilo aconteceria. Carlos sorriu. Balançou a cabeça negativamente. Não. Eu apenas sabia que empresas não perdem conhecimento da noite para o dia. Perdem confiança. E recuperar confiança sempre leva muito mais tempo do que recuperar faturamento. Os dois apertaram as mãos novamente. Sem ressentimentos. Sem orgulho. Sem vencedores ou vencidos. Apenas dois profissionais transformados pela mesma experiência. Alguns anos depois, durante uma entrevista, perguntaram a Carlos qual havia sido a maior conquista de sua carreira. Esperavam ouvir números, prêmios, filiais, faturamento. Ele respondeu de forma diferente. Minha maior conquista foi descobrir que meu patrimônio nunca esteve no cargo que ocupava. Sempre esteve dentro de mim. No conhecimento que adquiri, nos relacionamentos que construí, e na confiança que procurei merecer todos os dias. Porque cargos podem ser retirados, salas podem ser fechadas, empresas podem mudar, mas ninguém é capaz de demitir o conhecimento de uma pessoa, muito menos a reputação construída ao longo de uma vida. Enquanto deixava o congresso naquela tarde, Carlos passou por uma grande janela de vidro. Por um instante, viu seu próprio reflexo. Lembrou-se da pequena caixa de papelão que carregara ao sair da Logi Brasil anos antes. Naquele dia acreditou que estava levando apenas alguns objetos pessoais. Hoje sabia que estava enganado. Levava consigo tudo aquilo que realmente tinha valor. O conhecimento adquirido ao longo de décadas. O respeito conquistado com trabalho. Os relacionamentos construídos com honestidade. E uma reputação que nenhum cargo era capaz de conceder e nenhuma demissão seria capaz de retirar. Naquela manhã, Carlos perdeu um emprego. Alguns anos depois, descobriu que jamais havia perdido o próprio valor. Porque empresas contratam profissionais para ocupar cargos. O mercado, porém, reconhece pessoas. E o verdadeiro patrimônio de um profissional nunca está na sala que ocupa, no cargo que exerce ou no crachá que carrega. Está naquilo que ninguém pode lhe tirar. Seu conhecimento, seu caráter e a confiança construída ao longo de uma vida. Fim.